Pode ser, não? Pode ser, Railda? Pode? Será? A Roseli não quer, não. A Roseli fala, não quero esse negócio de Chico Xavier, não. Vamos aprender. A gente vai aí cavar um pouquinho uma das religiões que é bem praticada no Brasil. Queremos pensar sobre isso. Nós estamos falando sobre seitas e heresias. Falamos sobre o catolicismo, foi a última grande seita que nós tratamos. E quando a gente chega em kardecismo, talvez a tua primeira visão seja de que isso é uma religião completamente diferente, né? Por que isso se encaixaria em seitas e heresias? Você vai ver quanto do evangelho, da mesma Bíblia que você lê, está presente no kardecismo, né? Então, essa é uma das grandes motivações de nós entendermos, e somado a um problema brasileiro, né? Não exclusivamente nosso, mas nós temos muito isso, que é sincretismo religioso. Pastor, o que é sincretismo religioso? É salada de fruta na vida espiritual, meu irmão. A pessoa pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mistura um monte de religiões e sai esse negócio brasileiro. A gente acredita, a gente brasileiro, né? A crendice brasileira. A gente acredita em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele salvou o mundo, que Ele morreu. A gente acredita que está debaixo da escada da azar. A gente acredita que Nossa Senhora é a mãe de todos. E a gente, brasileiro, também acredita que os espíritos falam conosco. Que de vez em quando uma porta que... Tá todo mundo em casa, de repente a porta faz assim, ó. O espírito entrou. Entende? Então... é essa salada de fruta que a gente precisa lidar na religiosidade brasileira e entendendo uma das religiões que tem sua força dentro do nosso país, tá bom? E a gente vai chegar em momento de estudar outras religiões mesmo, tá? Que não tem nenhuma ligação com a religião cristã. Então o kardecismo ainda tem os seus pontos de contato aí bem fortes com a religião cristã, mas a gente vai chegar em hinduísmo, o Islã tem as suas raízes também ali em parte do Antigo Testamento, mas vamos em outros momentos chegar em religiões bem estranhas. Espiritismo kardecista. 2% da população brasileira, segundo o censo do IBGE de 2010, são de espíritas kardecistas. Mas então a gente nem precisa, né, Tânia, se preocupar? Precisa? Já comprou móvel na casa André Luiz? Não? Já foi lá, é que não achou nada. É que se comprar lá, vem com o espírito o móvel já. Brincadeira, irmãos. 2% da população, se a gente for pensar, é mais ou menos 4 milhões de pessoas. É um bocado de gente no país. Né? Em 190 milhões para mais de brasileiros, é muita gente kardecista. Mas você tem um problema aqui no censo. Por quê? Um vasto número de espíritas se consideram católicos. Então, o censo vem maquiado nisso. Ao mesmo tempo, Umbanda, Candomblé, religiões de matriz africana não são a mesma coisa que o espiritismo kardecista. Então, o crente, às vezes, se torna alienado a essas coisas. Ele não entende e ele só sai falando. Não, que é tudo macumba, que é tudo capeta, que é tudo o mesmo diabo. Há diferenças de diabos, tá bom? No final das contas, é o pecado e é o engano, é o que nós cremos. Mas há diferenças na ação, na forma como essas religiões se desenvolvem. Então, o kardecismo muitas vezes é conhecido também como espiritismo de mesa branca. Ai, meu pai é espírita. Ai, credo, ele faz macumba, ele costura a boca do sapo, ele vai no cemitério de madrugada. Não, ele é da mesa branca. Ai, ufa! Então, ele só fala com os espíritos ali no momento da sessão, com a mediunidade, é mais tranquilo, né? Entre aspas, é mais tranquilo. Se tem a mesa branca, implica em ter uma mesa negra, uma mesa preta em algum lugar, né? E aí eu estou ali para falar, né, Sônia? Aqui, ó, minha corzinha aqui, ó. Posso falar que a mesa preta é do mal e a turma fala também, então você tem aí já um dualismo, né? Uma ideia de que a mesa branca e outras religiões vão ter diferenças, né? Nesse contexto,
O Espiritismo também é muito conhecido como o Espiritismo segundo o Evangelho. Mas que será que é isso? É o Evangelho segundo Allan Kardec. Tá bom? Então, você vai ter contato com o Evangelho de Jesus Cristo, você vai ter ali algumas conexões, mas em suma é algo completamente diferente. E no senso brasileiro é uma religião bastante comum entre grupos sociais de classe média e classe média alta, tá bom? Então esse movimento aí dos ricaços do Brasil se tornarem crentes é um negócio bem novo, né? E crentes até a página 2, né? A turma é crente assim de coaching, né? Crente coaching, os nossos ricaços brasileiros até aqui, os que têm se pronunciado. Mas é muito comum de perceber pessoas abonadas. No nosso país, o que é de fato a classe média, né, o que a gente vai chamar de classe média no Brasil, meu irmão, é um bocado de dinheiro comparado à massa da população, tá bom? Então, classe média é uma ascensão social mesmo, né? Você chegar a ter dinheiro para ser chamado de classe média, você está bem na fita, tá bom? Você está bem na fita, mas não é sobre luta de classes que a gente vai falar, pelo menos não hoje. Mas tem algumas razões que talvez expliquem um pouco mais por que é predominantemente os mais abonados, a classe média, uma vida financeira estável, que vão aderir a esse tipo de religiosidade, tá bom? 1847 é onde a gente precisa começar para entender as origens do kardecismo. Nessa data, nesse ano, 1847, a família Fox é uma família que vai se mudar para a cidade de Nova York. E eles vão morar num lugar mal assombrado. Literalmente, meu irmão. Eles vão morar num lugar que começa a acontecer um fenômeno nesse lugar. As mesas da casa onde a família Fox foi morar são mesas que elas rodopiam, elas ficam girando sozinhas. Imagina isso. Mesas que giram sem ninguém colocar a mão. O que será que é isso? Você vai ficar de olho na mesa da sua casa esses dias, hein? Quando isso acontece, o professor Hipólito Léon Denisard Rivail, que é Allan Kardec, é um pedagogo francês, um cientista, um homem realmente interessado em desvendar as razões consideráveis, né, que podem justificar esse fenômeno. Ele viaja até a casa da família, ele vai estudar as hipóteses de essas mesas girarem. Aliens seriam? Alucinações? Efeitos magnéticos? Allan Kardec conclui que o ato dos objetos da casa se moverem sem nenhuma ação pessoal de nenhuma pessoa é, na verdade, a tentativa de espíritos de pessoas que já morreram tentando se comunicar com pessoas que ainda estão vivas. É a conclusão de Allan Kardec. Como ele concluiu isso? Guarda essa pergunta. Como Allan Kardec concluiu isso? Vou chegar mais lá na frente um pouquinho nessa pergunta. Quando Allan Kardec propõe essa tese, é uma tese. Ele pode estar certo, ele pode estar errado. Lá em São Tomé das Letras, já ouviu falar de São Tomé das Letras, meu irmão? É a cidade ali das pirâmides, dos ET. Dizem que São Tomé das Letras tem uma caverna que você entra e sai em Machu Picchu. É que a turma lá em São Tomé fuma uma maconha lascada. Né? Não os moradores da cidade, meu irmão, não quero denegrir a cidade. Mas se você for lá, você vai descobrir que a cidade é famosa por isso. É tipo Trindade para nós aqui na beira da praia, né? É o mesmo ritmo de cidade. Lá em São Tomé tem uma ladeira, se não me engano chama Ladeira do Amendoim. Você para o seu carro, põe ele em ponto morto e solta o freio. Já foi lá? Olha lá, ó. Não, nunca foi. Não, é porque eu falei que é de quem usa droga, aí fica ruim pra caramba. Eu já fui em São Tomé, tá, irmãos? Não usei droga não, já estive lá. Mas você põe o teu carro nessa ladeira, na banguela, deixa o carro no ponto morto, tira o pé do freio, sabe o que acontece? O carro sobe de ré, o morro. Sério? É sério, Tânia. Vai lá pra você ver. E nem precisa fumar maconha para ver o carro andar de ré.
Em Cristina também. Mas como que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Será que os espíritos dos mortos empurram o nosso carro? Que eles não nos querem no lugar onde eles estão ali com as suas almas presas? Imagina o que é uma crendice dessa em Minas Gerais, meu irmão. Logo em Minas Gerais, cidade interior, que todo mundo conta história. Eu cresci ouvindo história das almas penadas que rondavam ali a cidade de São Tomé, né? A família do meu avô era ali da região. Então, entende-se que, sabe o que acontece em São Tomé? Ilusão de ótica. Pela curva da rua, parece que a rua está subindo, mas se você jogar água no chão, a água vai correr para baixo, a gravidade está puxando para lá. É a impressão visual de que você está subindo, mas na verdade você está descendo. A rua faz uma curva bem longa assim. Opa! Resolvemos o problema. Hipóteses. Qual é a hipótese de Allan Kardec? Essa mesa está se movendo sozinha. Acho que um espírito de alguém que morreu está querendo dizer alguma coisa. Esse é o espírito de um marceneiro, né? O negócio você fica... Nunca nenhum espírito havia tentado se comunicar. Allan Kardec recebeu agora uma comunicação inédita. Então é isso aqui, é sobre isso que o espiritismo vai se fundamentar. Então, olha, em 1856, Allan Kardec recebeu uma revelação espiritual de que ele foi alguém escolhido para trazer uma nova revelação à Terra. Agora a coisa mudou. Agora não se trata mais de uma investigação científica, de uma tese de por que os objetos se movem. Agora Allan Kardec se tornou um médium, ele não é mais um cientista. Não se trata de método científico, se trata de uma revelação recebida por ele a partir dos espíritos desencarnados, espíritos de pessoas que já morreram. Então, Allan Kardec vai receber essa revelação e escrever 2 livros, 2 obras que são os pilares da doutrina kardecista. O Livro dos Espíritos, em 1858, e o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Todos esses livros e as citações que eu fizer aqui, entre aspas, abertas, elas estão disponíveis no site da Federação Brasileira de Kardecismo, tá bom? Se você desconfia de mim, se você quer estudar e entender por si, vá lá, os documentos estão lá, claros e disponíveis. Então, essa revelação vem às mãos de Allan Kardec. E os espíritos lhe contam o que ele está revelando. Então, eles dizem, olha, uma primeira revelação foi através de Moisés. Moisés revelou a lei. Essa é a primeira revelação, assim creem os espíritas. A segunda revelação foi agora, no Novo Testamento. Jesus Cristo aperfeiçoou as revelações que Moisés trouxe. Então, Moisés falou algumas coisas interessantes. Jesus, num segundo grande momento de revelação, aperfeiçoou os ensinos de Moisés. E agora surge um terceiro momento de revelação. E essa terceira fase da revelação é quando Allan Kardec vai receber o conhecimento completo. Allan Kardec vai falar sobre coisas que Moisés ensinou de forma básica, Jesus aperfeiçoou, mas agora ele vai ensinar a forma completa dessas coisas. Então é um terceiro ato de revelação. Revelação divina, na verdade, a perspectiva deles essa é uma revelação dos espíritos. Então, olha, para os espíritas, esses textos, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, são considerados a última revelação de Deus. Mas quem revela essas coisas seriam os espíritos que guiam Allan Kardec. Então, as mesas girando, vultos, fenômenos sobrenaturais assim, seriam tentativas de comunicação dos espíritos. Qual é a interpretação de Allan Kardec? Lembra que Jesus falou: eu vou para junto do Pai e eu enviarei a vocês o Espírito Consolador. Quem é o Espírito Consolador?
os espíritos que revelaram essas coisas para Allan Kardec. É o Espírito Santo? Não, a interpretação deles sobre esse texto é que esse Espírito prometido não é o Espírito Santo. Eles não creem em trindade, tá bom? Não há trindade para eles e Jesus não é Deus. Jesus é um médium muito elevado. Na perspectiva deles, os espíritos anunciados, ou o Espírito Consolador anunciado por Jesus, na verdade, é o Espírito, ou são os Espíritos que vão revelar estes livros para Allan Kardec e vão tornar a revelação agora completa. Ficou claro para você como se constrói a religião kardecista? Como surge? Surge através de um cidadão que tem uma revelação divina e ele vai compor livros, estruturar uma doutrina, tudo a partir daí, tá bom? Então, assim, se a sua vida estiver meio chata, meio sem emoção, você pode meter o louco. Eu recebi aqui uma revelação. Um duende verde visitou meu quarto. Eu assisti Senhor dos Anéis esses dias. Eu estou naquela de hobbits e... Ai, cara, isso é tão legal uma religião assim, né? Olha que legal. Então, tudo isso parte da cabeça de um só homem, de uma revelação totalmente questionável dada a um homem, que vai alegar que espíritos lhe falaram para completar a revelação de Moisés e de Jesus. Então, assim é concebido o espiritismo kardecista. Os espíritos deviam estar agoniados, não é? Pensa, rapaz, a turma está morrendo 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. As guerras de Gengis Khan, morreu uma turma. A peste negra, milhares de pessoas morreram. E os espíritos estão chacoalhando mesa há milênios. Finalmente, Allan Kardec olhou a mesa chacoalhando e falou: eu acho que alguém quer falar com a gente. É assustador pensar nisso, né? Que esta é uma doutrina desenvolvida no nosso mundo que em séculos e milênios jamais se cogitou, pelo menos na perspectiva de Allan Kardec. Eu vou te mostrar que se cogitou isso. Mas na perspectiva dele, ninguém nunca considerou, e agora isso é uma revelação inédita que vai estruturar um novo conceito religioso. Então, assim é a revelação que Allan Kardec recebe, assim testemunham o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha algumas doutrinas, então, né? A gente vai olhar aqui alguns desdobramentos dessa linha religiosa, tá? Uma das coisas clássicas e essenciais é que há almas boas e almas ruins. Pessoas que têm boas ações, pessoas que têm más ações. A natureza dos espíritos, ela é central para o espiritismo kardecista. Almas desencarnadas têm plena consciência. Lembra de Platão? Sabe? Aquele dualismo. O corpo não presta, a alma que é boa. O corpo, a morte é a libertação da matéria. Então, quando você morre, a sua matéria vai ao pó e a sua alma, né, vai, então, ser feliz. Isso é fundamental no kardecismo. Na perspectiva deles, o corpo é uma encarnação momentânea e a alma é que é a sua consciência, a alma é a sua compreensão, o seu entendimento. A tua índole está na tua alma. Cremos nisso? Pergunta, cremos nisso? Isso aí, garoto. Imagina quando começar a estudar breve catecismo. Fantástico esse momento aqui. Eu vou gravar esse clipe. Não, eu vou recortar, vou salvar. A segunda parte da pergunta ele não vai responder. Por que não cremos nisso? Por que não cremos nisso? Nesse dualismo, alma boa, corpo ruim. Por que isso não é verdade? Não, eu perguntei primeiro. Eu quero uma resposta, não uma pergunta de volta.
Por quê? Não, por causa do pecado. Não respondeu. Os kardecistas estão dizendo, o corpo não presta, mas a alma é boa. Então a alma sai do corpo e o corpo que se lasque. Porque a alma é a tua consciência, a alma que importa. Qual é o problema dessa cosmovisão sobre corpo e alma? Nós concordamos que o corpo não presta? Por que não concordamos com isso? Eu que perguntei primeiro. Eu quero uma afirmação, não uma pergunta de volta. A gente vai ressuscitar com o nosso corpo. Essa é a resposta. Irmão, Deus te fez com alma e corpo. É você, essa sua carinha aí. E o Senhor, no último dia, ressuscitará este seu corpo. E ele será glorificado. Mas ele não será rejeitado. Céu e inferno, na doutrina bíblica, são vividos, né, ou novo céu e nova terra, e segunda morte, nem o inferno de fato, são vividos fisicamente, em corpo e alma. Então, esse fundamento kardecista, ele por si mesmo não se encaixa na Escritura. Na perspectiva deles, é só a alma que importa. Então, o que são almas boas? São pessoas que fazem o bem. Pessoas que fazem caridade, que ajudam o seu próximo, que são bondosas. Essas almas boas vão evoluindo à medida em que elas são melhores. Mas é muito pecado para purgar, não é? Então, por isso que precisa da reencarnação. Você não vai dar conta de purgar essa sua vida podre em uma alma só não, em uma vida só não. Então, a sua alma vai se aperfeiçoando. Mas também há almas atormentadas, almas que, sofrendo por algum apego emocional, pessoas que sofreram na vida, mesmo após a morte, ainda não superaram os sofrimentos que viveram. E essas almas atormentadas, elas estão vagando pelos espaços onde elas viveram. Elas às vezes viveram tão mal que, se elas morreram num determinado lugar, ou se a vida delas foi numa casa, em algum lugar assim, sofreram tanto que mesmo depois de mortas, elas ainda estão atormentadas pelo que viveram, e isso faz com que elas se apeguem a esses lugares. Por isso elas ficam lá, fazendo assim na mesa. Entendeu? Por isso, há lugares mal assombrados. Alguém morreu no apartamento que eu estou comprando. Eu não vou morar nesse apartamento de jeito nenhum. Vai que essa pessoa brasileira não pensa isso aqui, meu irmão. O fulano infartou dentro do carro. Não, vende esse carro. Vende para mim, abaixo da FIP que eu compro. Meu irmão, bem orado, com a graça do Senhor. Não, quando a pessoa morre, tem que desfazer, tem que tirar as coisas, porque... Sabe quem acredita nisso aí? Tribo Ayampi. Tribo Ayampi, de um determinado missionário que você conhece. Meu irmão, o Ayampi, o missionário disse para a gente assim, eu já vi uma aldeia inteira mudar de lugar por causa de uma pessoa que morreu. E quando a pessoa morre, eles enterram o facão, a rede, tudo que a pessoa tinha de pertence pessoal junto, que é para não voltar para buscar. Mas os espíritos que falaram com o Kardec falaram lá também, lá no meio da Amazônia, lá no Amapá. Então, essas almas atormentadas podem também ser espíritos maliciosos, espíritos malignos. Quando eu estou falando de espírito maligno, não é demônio. Não existem demônios nessa cena aqui, meu irmão. Satanás não existe aqui. Aqui existem espíritos que estão evoluindo e crescendo e sendo bons, e espíritos que estão estagnados ali, que não conseguem sair, e espíritos que são ruins mesmo, maldosos. E aí você vai ter almas más, vagam nas trevas, têm remorso, têm vingança, são odiosos e querem causar mal às pessoas, querem enganar as pessoas. E aí você tem a cena aqui, a descrição do que Satanás e seus demônios fazem. Mas na perspectiva deles são só gente ruim mesmo. Isso aqui a gente conseguiria fazer, substituir demônios a gente faria bem, né? Que a gente tem de pecado no coração, de ideia ruim na cabeça, a gente teria condições. E aí você vai chegar numa doutrina ou outra doutrina central para os espíritas, que é comunicar-se com essas almas que são boas e que são más. Então, eu vou falar sobre a mediunidade, mas falar com espíritos é
central para eles? A ideia deles é que os espíritos são muitas vezes mensageiros de Deus. E aí os médiums são pessoas com dons específicos, e elas receberam esse dom, essa graça de receber revelações desses espíritos, de falar com esses espíritos. Então, no nosso contexto, Chico Xavier, quem é Chico Xavier nessa história? Um médium muito elevado que recebeu muitas revelações, por isso que ele botava a mãozinha no olho, escrevia sem olhar, porque ele não estava falando por ele estava psicografando uma carta. Pensa nisso aqui. 5 jovens morreram na minha cidade num acidente de carro. 5 adolescentes. Pouco tempo depois, uma médium da cidade vizinha recebeu uma revelação. Eu acho que ela recebeu ou por rede social, no jornal da cidade, ficou sabendo, né? Ela recebeu uma carta daqueles garotos. Os garotos queriam se comunicar com quem? Duvido se acredita. Quem que o menino quer falar? O adolescente que morreu? Duvido se acredita. Quem? Os pais. E aí ela veio trazer cartas psicografadas desses adolescentes para os pais. Um casal de pais era crente. Tiveram discernimento do que estava acontecendo. Mas e as outras famílias? Você imagina o que é uma mãe com um filho adolescente que morreu, lendo uma carta dizendo: mãe, que saudade daquela comida tal que você fazia. E a mãe dizendo assim: mas outra pessoa não saberia disso. Era realmente a comida favorita do meu filho. Você imagina isso aqui, meu irmão? Mas, meu irmão, a que ponto chega a astúcia de Satanás de conduzir as coisas dessa forma? De conduzir um vago engano desse. Satanás, que conhece todas as coisas, está com todos os demônios a seu serviço, fez com que essa informação chegasse aos ouvidos de um coração deturpado que está procurando se comunicar com mortos, a médium que escreveu essas cartas. E a partir dali, qualquer coisa que a médium falar, a família vai acreditar. E você sabe que eu já vi em igreja irmãos que falam que tem revelação, falar a mesma coisa. Falar de gente que morreu, que estava com Deus e dizia que estava tudo certo. Então, às vezes, a gente acha que isso é tão distante, né? E isso vai entrando nas igrejas, né? E aí, só porque tem uma roupagem diferente, as pessoas acreditam. Mas é o mesmo engano que tem, né? A gente vê que a mesma linhagem que tem aí, ela vai para o umbandismo, e muitas neopentecostais estão adotando também. Imagina, meu irmão. Quem não quer falar com alguém que morreu? Quem não quer receber uma informação? Seu parente que morreu. Não, mas você é médium? Não, eu não sou médium, não. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu fui no monte, e lá no monte Deus me revelou. E aí vem com outra roupagem a mesma doutrina antibíblica, insustentável. Então, o que o Arsênio está falando é sincretismo religioso. São as igrejas encorpando, aderindo os maus ensinos de uma heresia, né, de algo que é completamente antibíblico. Então, médiuns hoje estão falando, os médiuns estão falando dos espíritos, mas você tem outras que são mais significativas. Vou te dar um exemplo. Eu acabei não colocando no slide o nome do cidadão, mas eu tenho o nome e o livro de quem escreveu isso aqui, tá? Alguns espíritos revelam questões do futuro, porque os espíritos conhecem o futuro. Alguns médiums revelam coisas do passado, né, para que ganhe a sua confiança. Alguns falam sobre a atual situação dos espíritos. Sua mãe mandou te dizer que ela está muito bem, que ela está num campo verdejante, num lugar maravilhoso, tá bom? Então, vem revelações assim do estado atual, mas às vezes vem também revelações sobre mistérios religiosos. Um médium recebeu uma revelação sobre o que Jesus fez entre os seus 12 e os seus 30 anos. O que a Bíblia fala sobre essa fase da idade de Jesus? Nada.
A Bíblia fala que ele estava no templo aos 12 e volta lá na vida adulta. Um médium recebeu uma revelação, e ele registrou isso num livro, isso é amplamente conhecido, que durante esse tempo, Jesus foi para a Índia. E na Índia, ele adquiriu conhecimentos com alguns gurus. E esses gurus hindus ensinaram Jesus a levitar, ensinaram Jesus a operar milagres. E aí Jesus voltou com 30 anos de idade, cheio de conhecimento hindu que ele adquiriu na Índia, e começou a fazer os seus milagres lá em Israel. Parece o Doutor Estranho, né? Que vai para o seu retiro espiritual e volta com as suas magias. Então, revelações de espíritos. Quem acredita que espíritos revelam, olha isso aqui e fala, parece que realmente faz sentido. Então, a gente vai mexer na divindade de Cristo, nos milagres, na revelação da Escritura, por causa de uma revelação que alguém recebeu. Então, que é, no final das contas, um médium? Ele é um intérprete de espíritos superiores. Então, na perspectiva kardecista, algumas pessoas têm esses dons específicos para trazerem revelações, né? Para trazerem comunicação com os espíritos superiores. Então, como eu citei, Chico Xavier é alguém que se encaixa nessas condições, né? É um médium brasileiro. E você vai ter outros médiums brasileiros, famosos ou não, e alguns até que vão falar coisas que parecem ser coerentes. Meu irmão, lembra aquela turma que senhora que ia no Fantástico fazer previsões? Lembra dessas coisas? É que a gente assistia Fantástico há 20 anos atrás, jovens. A gente não tinha YouTube Premium na TV para escolher qual reportagem que assistia domingo à noite. Não é? Mãe de Ná? Era Mãe de Ná? Não sei. E aí eu sei que há outras vertentes religiosas, né? Mas você sempre vai ter essas previsões, essas revelações de pessoas que se dizem médiums, né? Não é raro, se alguém já passou por isso aí, me conte essa história. Eu não vou ficar bem para todo mundo falar não, que a gente tem que caminhar com a aula, mas essa eu queria ouvir. Às vezes, um espírita chega para alguém e fala, sabia que você tem uma luz diferente? Eu acho que você tem algum grau de mediunidade. Você já pensou sobre isso? Ah lá, ó, a irmã lá já passou por isso. Já passou. Sim. Uhum. Sim. Revelações. E e é muito complicado, porque assim, a gente cresceu no mesmo terreno, né? Sim. Eu e minha irmã, e a gente via toda essa prática. E eu nunca me senti atraída por isso. Sim. Também não gostava muito de ir na igreja católica com a minha mãe. E eu falo assim, eu louvo a Deus, até esses dias eu estava orando e falei isso para Deus, que eu me emociono quando eu falo, que como é a graça de Deus. É verdade. E eu vou dar agora um testemunho para vocês, porque a minha mãe era muito católica, só que ela era uma pessoa que não tinha muito estudo. E aqui, na presbiteriana, lá atrás, acho que os irmãos mais velhos vão lembrar, teve uma época que tinha cursos de artesanato e tinha o antigo Mobral, que era dado curso aqui, à noite. E a gente morava aqui para baixo. Então, ela começou a frequentar, porque ela ficou passando, distribuindo folheto, que abriu um curso de educação para adultos aqui. Sim. E ela veio se inscrever e ela começou a frequentar aqui, à noite, para fazer o curso. E os irmãos que vinham, que davam essas aulas, e eles usaram também essa questão dos cursos de artesanato e do próprio Mobral para evangelizar as pessoas. E a minha mãe foi alcançada pela graça de Deus através disso. Amém. Então, nós começamos a frequentar aqui com ela, e foi aqui que a gente foi, eu falo que a misericórdia nos alcançou, né? Amém. Esses dias eu estava orando a Deus e falei, Senhor, como é a tua graça? Como é a tua graça? Porque assim, voltando lá atrás, desculpa a emoção.
porque assim, a minha família toda é espírita. E os meus primos, né, principalmente uma prima minha, que a gente tem muito contato, ela falava sempre isso para mim. Nossa, você tem uma luz, você deveria se desenvolver, porque eles frequentam, né? E o que é mais triste, irmãos, que eu vou dizer para vocês, que é muito difícil evangelizar essas pessoas. Sim. Porque eles aceitam a palavra. Eles acham palavras lindas, que palavra que nos ajuda a evoluir. Eles aceitam tudo isso. Mas eu tentei, né, por muitos anos, evangelizá-los. E há uns anos atrás, a última vez, porque eu sempre dei literatura evangélica, sempre dei livros, sempre falei, né, de Deus, devocionais. Infelizmente, me passaram assim uma situação que aconteceu, na verdade eu passei uma situação, porque numa conversa eles me disseram assim, é lindo tudo isso, mas isso confunde muito a gente. Então, acho que tem coisa que é melhor as pessoas que têm esse conhecimento, não é tudo que você tem que passar, porque a gente já está num nível de evolução diferente, e muitas vezes você vai confundir a pessoa, tentando tirar ela do caminho bom. Então, eu achei tão... Falei, Senhor, eu estou tentando realmente levá-los para o caminho, a verdade e a vida, mas a pessoa não quer. Aí você tem que retroceder, né, pastor? Você tem que deixar. Porque aí, a partir daí, eu falo, eu entendo isso. É a obra do Espírito Santo. Exatamente. Nunca vai ser uma obra nossa de capacidade argumentativa. Porque nesse contexto, meu irmão, tudo o que você tem a dizer, eles têm uma interpretação própria sobre esse assunto. Você vai falar, olha, a gente é pecador. Ele vai falar, não, a gente não é pecador, a gente é pouco evoluído. Entendeu? Eles têm objeções para cada uma dessas coisas. Você vai falar sobre Jesus, sobre o que Jesus fez, sobre o amor de Cristo. Eles vão falar, é verdade, sabe por que Jesus ama tão abnegadamente? Não é porque Ele é Deus, é porque Ele é um Espírito que já habita o sexto mundo. Entendeu? Então, eles estão nesse contexto, nessa perspectiva. E aí, nesse contexto, o médium é a pessoa que tem dom espiritual para falar por parte dos espíritos. Entende? Então, as pessoas estão procurando esses dons, eles estão atentos e pensando, quem sabe não exista entre nós, quem sabe alguém que é mais, entre aspas, mais sensível à vida espiritual, não seja isso sintoma de mediunidade. Sabe aquela pessoa que sempre fala de Deus, que ora muito, que é uma pessoa bondosa? Olha, eu acho que você é médium, hein? Eu acho que você é médium, né? Então, você vai ter esses enfrentamentos, né, para que eles encontrem pessoas que receberam dons como esses, né? Então, médiums, eles são canal de comunicação de espíritos desencarnados, né? Kardec considera esses médiums como pessoas de missão sagrada, vão conduzir os outros no caminho do bem. Então, é alguma espécie de sacerdote dentro da religião católica, é o que vai fazer a mediunidade. Olha o perigo. Eles mesmos consideram que espíritos maus podem se disfarçar de espíritos bons e enganar as pessoas. Olha o perigo do espírita lidar com o próprio espiritismo. Mas o espírito revelou tal coisa. Mas e se o espírito que falou com Allan Kardec é um espírito muito malvadinho e revelou um negócio lá que atrapalhou tudo o caminho do bem? Está entendendo como é que dentro da própria cosmovisão dele você tem problemas muito sérios? Qual é o critério deles para distinguir espíritos bons e espíritos maus? A gratuidade da revelação. Espíritos maus cobram para revelar, espíritos bons revelam de graça. Mas, meu irmão, vamos falar entre crentes? Satanás quer cobrar o que dessa turma? Satanás está, contando mentira de graça, desde que o mundo é mundo. Entende? O risco. Então, todas essas coisas são fundamentadas numa doutrina da religião kardecista. E esse é o problema, são fundamentos da religião. Então, figuras como Chico Xavier trazem revelações de pessoas como Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona nunca revela que o justo viverá pela fé, né? Ele nunca revela o pecado original, né? Doutrina que Agostinho de Hipona sempre defendeu.
alguns médios afirmam que receberam revelações do apóstolo Paulo. Então, como que o crente fraco lida com isso? Como que o crente sincretista, que às vezes pega um pouquinho dessa religião, um pouquinho daquela religião, lida com isso? E, meu irmão, a revelação de Agostinho de Hipona não vai ser sobre alienígenas e doutrina e teoria da conspiração, não. Eles sempre vão falar coisas que são, em alguma instância, coerentes à nossa racionalidade, que atendem às cobiças do nosso coração, que são agradáveis e desejáveis de ouvir. Se eles trouxerem maluquice, crente nenhum vai querer ouvir, então eles querem, os espíritos, entre aspas, estão trazendo revelações que são razoáveis, né? Então, essa é a figura, esse é o papel da mediunidade dentro do kardecismo, tá bom? O que é um ponto importante para nós aqui? Entender a concepção dele sobre evolução espiritual. Vou adiantar uma objeção lá do final. O mundo continua cheio de gente, não continua? Continua. Tem mais gente vivendo no mundo hoje ou há 200 anos atrás? Hoje. E a previsão é que em pouco tempo o mundo transcenda aí o número de habitantes mundiais, né? A população mundial só cresce. Mas, na perspectiva kardecista, Deus criou um número limitado de almas e elas estão evoluindo. E essas pessoas, em algum momento de evolução, deixam o nosso mundo. Como que o mundo está crescendo? Como que o mundo continua crescendo? Você fala, te peguei aqui, kardecista, destruí a sua doutrina. Jesus está voltando, vai falar para ele. Jesus está voltando, ele vai falar, não, Jesus está no padrão de sextos mundos. Ele não vai querer vir para cá. Ele já veio, ele já fez a tarefa maravilhosa dele. Ele é a alma mais evoluída, ele não vai querer vir para cá. É assim que um kardecista doutrinado vai te responder. E aí você vai dizer, poxa, mas como é que estão essas almas? O kardecista vai falar assim, algumas almas evoluídas, de fato, estão deixando o nosso mundo, mas almas menos evoluídas estão vindo para cá. Essa é a perspectiva deles. Olha o padrão dos mundos. Você tem um primeiro grupo de mundos existentes, são os mundos primitivos. O que são esses mundos primitivos? As primeiras encarnações da alma humana. Predomina a matéria e o progresso espiritual é mínimo. São as almas pouquíssimo evoluídas. Elas estão nos mundos primitivos. Deixa eu só apontar uma coisa antes aqui de continuar. Na perspectiva kardecista, literalmente existem inúmeros mundos. Tá bom? Então, isso é só algo para que você entenda a cosmovisão deles. O que acontece com as almas más? Elas estão presas. Elas estão aqui, arraigadas ainda nas suas velhas vidas. Não é assim que as almas não evoluídas estão? E as almas muito evoluídas? Elas estão livres. E elas têm liberdade para viajar pelo cosmos. Elas podem visitar vários mundos. Entende? Eu entendo do assunto, meu irmão. Meu tio tem 2 livros publicados sobre projeciologia, experiências fora do corpo. E eu já li os 2, tá bom? Então, a perspectiva deles é essa. A alma frequenta outros lugares, porque ela, estando evoluída, não está presa. Então, olha o que é o problema do mundo primitivo. Predomina o quê? A matéria. A alma é boa, mas a matéria é ruim, o corpo é mau. Então, pronto, isso aqui é o pior lugar para você estar. Então, se você começar a evoluir nos mundos primitivos, você vai passar para mundos que são mundos de expiação, de provações. O nosso planeta, o planeta Terra, nós estamos falando literalmente na perspectiva kardecista, ele está nesse contexto, um mundo de provações e expiações. Nós somos uma desgraça completa? Não, já para você chegar aqui você tem que ter dado uma evoluída já. Por isso que a população mundial está crescendo, porque as almas estão vindo dos mundos primitivos. E você vai deixar este mundo, você vai para os próximos quando você se tornar mais evoluído. Então, o nosso mundo ele é um intermediário, entendeu? Ele é um intermediário para que nesse contexto intermediário você sofra, e aí põe um governo ruim no seu lombo, você paga IPTU, e aí o ladrão te rouba seu carro que tá financiado, ou o Pedro bateu o carro essa semana.
Tem que evoluir, Pedro, não pode reclamar, tem que evoluir. E aí você vai passando os sofrimentos. E o nosso mundo, na perspectiva kardecista, serve para isso. É um mundo mesmo para provações, essa é a finalidade desse mundo. Por isso que ele é tão bom e tão ruim ao mesmo tempo. Entendeu? É assim que se explica o bem e o mal nesse contexto. Então, neste mundo, o mal predomina. Os espíritos enfrentam os seus desafios, as suas provações. E se eles forem bem-sucedidos, eles vão evoluir para os próximos mundos, que são mundos regeneradores. Meu amigo, quem viveu nesse planeta Terra, esse mundão azul nosso aqui, vive aqui, já passou a prova. Aí você vai para os mundos regeneradores, né? Nossa, você sai daqui todo destrambelhado, o cravo brigou com a rosa, né? Você vai para casa todo estrupiado, e aí você vai para um mundo regenerador. Então, na perspectiva deles, esses espíritos dos mundos regeneradores descansam, se recuperam das fadigas de viver na Terra. E nós é que sabemos como é que é cansativo viver nesse mundo aqui, né? Nós que estamos sendo provados aqui. Nem um pouco. Isso aqui é kardecismo, tá bom? Não vai voltar para lá, porque ela não veio de lá. Então, a nossa perspectiva é, nós não somos almas que estavam criadas e que foram encarnadas em um determinado momento. Deus nos cria ex nihilo. Olha que bonito. Expressão em latim, a partir do nada. Deus nos cria corpo e alma. E este mesmo corpo e alma que foram criados pelo Senhor vão para um destino intermediário na morte física. O corpo fica no pó e a alma vai para Deus. E no desfecho dos tempos, no fim dos tempos, corpo e alma se ajuntam novamente para novo céu e nova terra. Então, nós não podemos ter a perspectiva de que nós estávamos em um lugar, nós viemos de lá e voltaremos para lá. A alma é criada por Deus. Me mostra no texto bíblico. Pergunta para o Leandro Lima, um texto bíblico. Leandro Lima vai arrebentar com você se você fizer essa pergunta lá no mestrado, lá naquelas aulas lá. Então, não existe essa perspectiva de mundo anterior, meu irmão. A gente tem algumas lembranças na nossa história. Essa mancha que você tem é da sua vida passada. Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda não vai. Não vai. Então, enxuga o teu entendimento à luz da Escritura, para você crer no que é e rejeitar o que não é. Não tem nenhuma concepção de que as almas pré-existiam e se encarnaram num determinado momento, tá bom? Mundos regeneradores, eles ainda têm desafios de existência, né? Ele está te restaurando da vida anterior, mas tem mais ainda pela frente. Se você, depois de ser regenerado, descansado, refeito as suas forças, continuando a evoluir, você vai para o estágio de mundos felizes. Aqui sim, meu irmão. Mundos felizes são onde o bem predomina sobre o mal. Então aqui, os primeiros mundos são os piores, os últimos são os melhores. É uma escala de bem e mal. Conforme a sua alma evolui, você vai aprimorando, aperfeiçoando nestes mundos, até chegar em mundos felizes. E você tem harmonia, felicidade, paz, tranquilidade, é quase perfeição, mas ainda não é o estágio final. O estágio final, nessa perspectiva, são mundos celestes, espíritos puros que completaram a jornada. Mundos celestes são onde habitam perfeição moral e intelectual sem corpo físico. Então começa com muita matéria e muita maldade e termina sem corpo físico e num ambiente de perfeição moral e intelectual. Platão amaria isso aqui. Platão ia dizer, eu sempre falei isso, entendeu? Então, nesse contexto, onde é que está Jesus aqui, Jesus é um médium reformador da sexta esfera de mundos.
Jesus, ô Ademilson, ele não veio com assim de graça, não. O Ademilson fala, mas Jesus, ele veio, olha o amor de Jesus. Ele estava no seu mundo celeste, no seu estado de perfeição, e ele decresceu para um mundo de expiações e provas, um mundo sofrido igual esse. E por isso que ele não fazia maldade. Por isso que ele não fez nada errado, porque ele é um espírito evoluído. Ele é o Filho de Deus? Mas nunca. Que Filho de Deus? Que mané Filho de Deus? Não tem esse negócio de Filho de Deus, não Filho de Deus, pecado. A gente tem evolução espiritual. Então, a reencarnação vai ser a necessidade substancial para que você tenha condições de evoluir. Você vai precisar viver uma vez, a segunda vez, a terceira vez, a quinta vez, a 10ª vez, até que a tua alma evolua. Olha a interpretação kardecista sobre textos bíblicos. Quem diziam que João Batista é? Elias. O que o kardecista diz? Está vendo? Reencarnação. João Batista é a reencarnação de Elias. Não disseram que o espírito de Elias ia vir antes de Jesus vir? Eles vão ler a sua Bíblia desse jeito. É o que a irmã falou, você quer evangelizar ele, você vai ler o Evangelho de João e ele vai falar aí, ó, tá vendo? Disseram que era o espírito de Elias e é mesmo. Irmão, temos um problema fundamental aqui. O que acontece no final da vida de Elias? Onde Elias está sepultado? Não está. Elias foi translatado. Nem referência da morte de Elias há na Escritura. Deus o tomou para si, em algo que parecia uma carruagem de fogo. Entende? Então, você tem uma interpretação bíblica problemática. Olha aqui, meu irmão, nascer de novo. O que é nascer de novo no ouvido do kardecista? Reencarnação. Reencarnação. O que Nicodemos entendeu quando Jesus falou? Você vai ter que nascer de novo. O que Nicodemos entendeu? Ele falou, mas que história? Como assim nascer de novo? Não faz sentido nenhum isso. Jesus vai explicar a ele que não é um novo nascimento literal, mas é nascer da água e do Espírito, é uma nova vida segundo Deus. Então não há qualquer possibilidade de interpretação. Olha aqui o Chico Xavier, Nosso Lar, filme para você assistir na tarde de domingo hoje. João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas. O que são essas moradas? Os mundos possíveis. Há inúmeros mundos criados. Há muitas moradas criadas por Deus. Então, por meio da reencarnação, você vai conhecê-las. Por meio da reencarnação, você vai passar por cada um dessas, né? Então, o que eu falei, né? O aumento populacional é explicado por esse texto de João 14:2, dos mundos diferentes criados, os mundos diferentes existentes, tá bom? Podem sentar aqui os papais, tá? Cadê os papais? Olha lá, o pai está lá, vem cá, menino, você passou por mim. Olha o livro dos Espíritos, uma das doutrinas do livro dos Espíritos, orações pelos Espíritos. As reencarnações tão difíceis, tão problemáticas, estão nas suas más condições, como que faz? Ora aí para dar um empurrãozinho para o Espírito. Pede a Deus para Deus dar uma engrenada nesse espírito ruim aí, nesse espírito problemático. Então a mesma oração pelos mortos que os católicos fazem, os espíritas fazem, acreditando em reencarnação. Então essa é uma doutrina fundamental no contexto espiritista, né? Você não consegue pensar propriamente na perfeição sem pensar na reencarnação. Então, afinal, qual é o conceito de salvação que eles têm? Do que eles precisam ser salvos? Nada. Salvação é uma falácia. Você não precisa de salvação, você precisa fazer caridade. Você precisa só ser uma alma melhor. Você fica ignorando aquele moço que vende paçoca na sua esquina, cuidado que você vai voltar para o mundo primitivo, hein? Você vai, da próxima vez, você vai reencarnar, eu vou me guardar, você vai reencarnar corintiano, para não fazer uma comparação pior, né? Cuidado que você vai reencarnar
E o São Paulo vai cair para a Série B na sua próxima reencarnação, hein? Você não vai ter do que se orgulhar. Então, caridade é um instrumento de salvação. Boas ações, boa condição moral é a forma de ser evoluído, de sair desse perrengue, desse sofrimento aqui. Então, quanto mais você reclama, quanto mais menos chance você tem de se dar bem. Ninguém vai te salvar. Não existe redentor, não existe mediador com Deus. Todas essas doutrinas para nós que são fundamentais no espiritismo kardecista, eles simplesmente não existem. Você precisa de boas ações e prática constante de caridade. Lembra que eu te falei que essa religião é muito comum entre pessoas abonadas, pessoas aí de classe média? Por quê? É mais fácil fazer caridade. Muito mais fácil. O que é dar uma cesta básica de 300, 400 reais para quem ganha 26 mil por mês? A renda da família. Não, 26, não. Quanto custa a cesta? 400? Então, ó, eu vou dar uma cesta para cada membro da família todo mês. Imagina, 40 anos trabalhando nesse emprego aqui, imagina, paguei a salvação de todo mundo. Ainda reduz o imposto. Deixa o testamento. Meu irmão, a matéria presta? Não, a matéria é uma desgraça completa. Por que você vai ficar preocupado com o seu carro, com a sua casa? Tudo? O mundo perfeito, não existe matéria, a gente só vai estar lá em espírito. Então o que você tem que fazer quando você morrer? Faz um testamento e deixa todos os seus móveis para ser vendido naquela loja lá que a gente compra geladeira duplex. Compra mais barato. Mas vocês compram na casa espírita? Claro, meu irmão. Ou você ainda está acreditando que o espírito vem junto com a geladeira? Não, isso é pelo amor de Deus. Então, e aí, não vamos boicotar, não vamos comprar coisa de espírita. Meu amigo, Deus te fez para viver nesse mundo aqui. Você vai ter que ir no Oxxo da esquina ali perguntar, qual é a religião que professa o proprietário dessa franquia? Entende? Olha, para os santos tudo é santo, e aí essa é uma outra discussão. Mas não há espaço para menções à cruz de Jesus, muito menos doutrina de expiação, substituição pelo pecado. Meu irmão, isso aqui simplesmente não existe para eles. Não tem qualquer razão de existir a ideia de um Jesus que é Salvador. Jesus não veio morrer no nosso lugar. Jesus veio nos apresentar um caminho para uma boa evolução. Por isso que ele ensinou tão maravilhosamente. Ele quer que você chegue no mesmo lugar que ele está. Então essa é a perspectiva deles. Por consequência, se não há salvação, também não há condenação. O que é o inferno nisso aqui? Meu irmão, o inferno é isso aqui mesmo que você está vivendo. Então tá de boa. Nós tomamos água geladinha, a gente vai para a praia no inferno. Se o pior mundo que eu estou vivendo é esse aqui, rapaz, tá... mas para mim tá bom demais ainda. Para mim, eu... sei não, hein? Se na próxima reencarnação... Se eu for para o interior na próxima reencarnação, para mim tá bom, eu fico nesse mundo aqui mesmo. Está entendendo? Então, é uma perspectiva muito deturpada. A ideia de juízo final, condenação, é substituído por evolução espiritual. Bem e mal aqui são totalmente relativos, totalmente parciais. Tá bom? Problemas dessa doutrina. O Kardec diz que recebeu uma nova revelação, né? Não recebeu, não. Você tem na história da humanidade sumérios, babilônicos, persas, inúmeras religiões falando sobre reencarnação e evolução espiritual. Isso não é novidade para ninguém. Kardec não trouxe uma nova revelação. Esse dualismo de corpo e matéria, os maniqueístas já faziam. Platão já ensinava. Isso não é uma nova revelação. Então, se Kardec está dizendo que ele tem que ser ouvido porque o que ele está dizendo é inédito, não é inédito, é impossível. Não, mas agora a gente vai começar a falar com os mortos por meio da mediunidade. Então, por que Deuteronômio proíbe a necromancia? Se o texto de Deuteronômio está dizendo, não consultem os mortos, é porque se consultavam os mortos naquele tempo. Então, olha como a doutrina kardecista precisa ser bem pensada. Essa é uma terceira revelação, é a revelação completa. Completa que se a turma fala disso há 3, 4, 5 mil anos.
Entende? Então, são falhas catastróficas aqui quanto à revelação inédita trazida por eles. Lembra que eu te falei lá no começo da aula sobre a técnica de Allan Kardec, o método científico para chegar à conclusão de que a mesa girando eram espíritos? Lembra que eu te falei sobre isso? Você sabe qual que é o método científico que ele usou para concluir? Porque é uma pesquisa científica. Sabe qual é o método que ele usou? Eu não sei. E o kardecista também não sabe. Como? Eu diria. Se eu fosse apostar, eu diria. Isso aí é aquele que não pode ser mencionado. Isso é o cão, isso é o capiroto. Meu irmão, olha, Allan Kardec não foi lá por revelação. A revelação vem posteriormente. Ele foi lá por curiosidade para um estudo científico. Ninguém sabe que critério esse homem usou para chegar a essa conclusão. Não há registro sobre isso. E aí, olha o problema. Essa rigorosa análise científica é o que a Federação Brasileira de Kardecismo diz. Houve uma rigorosa análise científica. Mas eles não consideraram, igual a turma de São Tomé, a gravidade? Será que isso não era magnetismo? Será que isso não era alucinação? A turma daquela casa, eles, sei lá, trabalhavam com chumbo, era sapateiro, tirava cola demais. Não sabemos. São hipóteses tão prováveis quanto a de Allan Kardec. Ou o próprio charlatanismo. Sem enganação. Isso o cara fez para chamar a atenção dos outros. E quantas vezes surgem? Você lembra do Chris Angel? Lembra disso? Anos 2000, o Chris Angel era o cara que andava sobre as águas, um mágico que andava sobre as águas. Amigo, o Mr. M está aí para isso. Entendeu? O Mr. M está aí para desvendar a turma. Ó, os jovens, tudo você entendeu. Sabe quem é o Mr. M? Os meninos sabem ali, os meninos têm cultura. Brasileira, pelo menos. Muito menos Allan Kardec considerou a possibilidade de uma ação demoníaca, né? Satanás engana. E aí esse é o desfecho aqui do nosso contexto. Então, quais são as nossas diferenças fundamentais que tornam inaceitável esse tipo de prática? A Trindade não existe. O Espírito Santo são espíritos. O Filho é um espírito evoluído, podia ser qualquer outro. Jesus não tem nada de especial. Está cheio de espíritos igual ele lá nos últimos mundos. Como que isso se torna coerente com a Escritura? Impossível. Olha a ideia de salvação. Você tirou as duas naturezas de Cristo, você tirou a encarnação de Cristo, você tirou os milagres de Cristo, você tirou a divindade de Jesus. Como que isso torna possível um compactuar com a religião cristã? É impossível. Olha a ideia de autoridade. Meu irmão, não dá para conversar no mesmo patamar. Mas como é que evangeliza espírita? Fala de Jesus. Você não tem que desfazer a doutrina dele, você não tem que provar que a sua é melhor do que a dele, que a sua é mais coerente. Quem vai convencê-lo é o Espírito Santo. Expõe o Evangelho. Mostra para ele que não há boa obra suficiente nesse mundo e que é a obra de Cristo que salva. Mostra da forma correta. E não se preocupe em querer desmanchar a religião dele. Então, a fonte de autoridade deles são os espíritos. O que o Espírito falar é autoridade. O que é a Bíblia para eles, irmãos? Mas a Bíblia diz que o que você faz está errado. Eles não te consideram nisso. Entende? Então, não dá para discutir a fonte de autoridade. E aí os nossos pilares da fé são rejeitados, né? Conforme eu disse. No final das contas, e aí eu vou encerrar aqui, os nossos fundamentos bíblicos são completamente opostos ao Espiritismo. A gente deveria pensar sobre como a gente lida com ecumenismo, sabe? Culto ecumênico de formatura da faculdade. Aula boa para falar, hein, Arsênio? Fazer uma aula sobre ecumenismo. Como lidar com isso? Como respeitar outras religiões? Como lidar com pessoas que pensam diferente, mas sem, contudo, cultuar um Deus diferente? O Deus dos católicos não é o nosso, o Deus dos espíritas não é o nosso. Então, a gente está olhando para uma escritura que está nos dizendo, em Tessalonicenses, que
existe uma operação do erro e Satanás atua lá. Satanás está enganando essa turma, Satanás está trazendo falsas revelações. Paulo advertiu a Timóteo sobre isso em 1 Timóteo. Paulo está dizendo, virá o tempo em que os homens ouvirão doutrinas de demônios. Na nossa perspectiva, é essa a interpretação das revelações mediúnicas, doutrinas de demônios. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso, juízo de Deus. Não há reencarnação, é impossível conceber biblicamente essa doutrina. O texto de Lucas vai dizer sobre a proeminência do Evangelho. Olha que curioso, meu irmão, na parábola do rico e Lázaro, o rico que está no inferno pede a Lázaro, olha, você que está no céu, volta lá e fala para os meus parentes, para eles acreditarem. Sabe o que Lázaro diz? Você lembra o que ele diz? Ele diz assim, eles já têm a lei e os profetas. Se eles não ouvirem a lei e os profetas, não tem nada que o salve. Não adianta Lázaro voltar. Não adianta morto falar, se as pessoas não ouvirem do Evangelho. Então a Escritura, a lei e os profetas têm proeminência sobre qualquer revelação mediúnica. Efésios e Gálatas vão falar sobre salvação pela graça. Isso aqui está pavimentado para nós, né? No último sermão falamos sobre o assunto. E por fim, tanto Deuteronômio quanto Isaías e outros textos bíblicos estão proibindo a consulta aos mortos. Estão dizendo, não há por que consultar aos mortos. Você sabe o que Isaías diz sobre isso? Isaías fala assim, alguns dizem a vocês, por que não consultamos os mortos? Isaías diz assim, por que vocês não consultam a Deus? Por que você não pergunta para Deus o que você quer saber, ao invés de procurar a consulta aos mortos? Práticas pagãs no período bíblico que estão sendo repreendidas aí na Escritura, tá bom? Meu irmão, tenha misericórdia do kardecista, hein? Tenha misericórdia do kardecista. Lava as doutrinas antibíblicas da tua vida. Você está com medo de assombração ainda, meu irmão. Lá em casa ontem estava, cheio de assombração. Você imagina eu com fone de ouvido, ditando para o computador escrever enquanto eu estava relendo lá o Augusto Nicodemos falando do assunto, e as portas batendo em casa. Mas era, boba. Uma ventania lascada ontem, eu com as janelas tudo abertas. Daqui a pouco eu estou no meu escritório e a porta do meu quarto é nas minhas costas com o escritório, né? Aí a porta abriu, aí eu olhei para trás, a porta abriu, aí de repente ela fechou. Aí eu falei, que espírito educado. Ele fechou a porta que o Timóteo estava dormindo no meu quarto. Então, irmãos, realmente a gente precisa ter interpretações coerentes com a nossa fé, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar? Pai de amor, nós queremos te louvar, Deus, pela tua palavra que nos liberta dos enganos deste mundo, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor não nos deixou à mercê das nossas interpretações, mas o Senhor se revelou a nós de forma clara e específica, na Escritura e, sobretudo, na pessoa de Jesus. Oramos, Deus, por aqueles que estão ainda presos nos enganos deste mundo. Oramos, Senhor, para que com graça o Senhor os liberte dos enganos, Senhor, de doutrinas demoníacas, Pai. Dá-nos a tua graça, Senhor, para alcançá-los, para falar do amor de Jesus, para mostrar como que nós não temos capacidade própria para evoluir, somos maus por natureza. Senhor, dá condições, Pai, para que testemunhemos e oramos, Pai, para que teu Espírito Santo os convença, Pai, do juízo, do pecado, que os traga a salvação, Pai, e ao arrependimento. É o que nós oramos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.